Oi, gente, sou o professor Felipe Custódio, estou aqui junto com vocês no canal 7 para darmos continuidade às aulas de revisão para o Enem 2011. O conteúdo dessa aula pode ser baixado no endereço www.c7s.com.br. Essa é mais uma iniciativa do Colégio 7 de Setembro visando a sua preparação para o Enem desse ano. Na aula de hoje, vamos trabalhar a área de competência 7, que é uma área mais voltada para o estudo da Química, e na habilidade 24. Área 7. Apropriar-se de conhecimentos da Química para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. Habilidade 24. Utilizar códigos e nomenclatura da Química para caracterizar materiais, substâncias ou transformações químicas. Olha, gente, essa área de competência 7 vai trabalhar exatamente com a ciência química, que é aquela ciência que estuda a matéria e as transformações que a matéria sofre. Precisamos entender essa ciência para poder intervir no meio ambiente, buscando a melhoria deste e também o melhor bem-estar para toda a humanidade. Essa habilidade 24, tratada nessa aula, a gente vai trabalhar especificamente com códigos e símbolos que são próprios dessa ciência química. Para que a gente possa entender essa ciência e possa aplicá-la de forma adequada, com intervenções importantes, é preciso que a gente conheça essa nomenclatura específica. Uma aplicação atual muito importante da química, dessa ciência, é exatamente nas pilhas e nas baterias. Atualmente, essas pilhas são feitas de íons lítio, que são muito mais duradouras e têm uma eficiência muito maior do que as baterias anteriores. De posse dessas informações, vamos para a resolução da nossa primeira questão. O processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem ambiental, econômica e social, entre os quais se pode citar a chuva ácida. Os ácidos usualmente presentes em maiores proporções na água da chuva são H2CO3, formado pela reação do CO2 atmosférico com a água, o HNO3, o HNO2, o H2SO4 e o H2SO3. Esses quatro últimos são formados principalmente a partir da reação da água com os óxidos de nitrogênio e de enxofre gerados pela queima de combustíveis fósseis. A formação de chuva mais ou menos ácida depende não só da concentração do ácido formado, como também do tipo de ácido. Essa pode ser uma informação útil na elaboração de estratégias para minimizar esse problema ambiental. Se consideradas concentrações idênticas, quais dos ácidos citados no texto conferem maior acidez às águas das chuvas? Item A, HNO3, HNO2. B, H2SO4 e H2SO3. C, H2SO3 e HNO2. D, H2SO4 e HNO3. E o item E, H2CO2 e H2SO3. Lembrando, gente, que a chuva só é classificada como chuva ácida quando o seu pH apresenta um valor menor do que 5,5. Você lembra que a escala de pH, valores menores do que 7, já caracterizam o meio ácido. Entretanto, para a chuva ser classificada como uma chuva ácida, o seu pH obrigatoriamente tem que estar abaixo de 5,5. Quem é que vai provocar esse pH abaixo de 5,5? Ácidos fortes. Bom, como é que vai então ser formada essa chuva ácida? Como o próprio texto do enunciado da questão vem indicando, essa chuva ácida é formada por óxidos de nitrogênio e enxofre em contato com a água na atmosfera. E como é que são liberados esses óxidos? Como é que são formados esses óxidos de nitrogênio e enxofre? Eles são formados principalmente a partir da queima de combustíveis fósseis. A queima do combustível fóssil que tem enxofre forma SO2. O SO2 reage com o oxigênio atmosférico formando o SO3. E esse SO3 vai reagir com a água da chuva formando H2SO4, que por ser um ácido forte, acaba diminuindo bastante o pH da água. Também na queima dos combustíveis fósseis, a gente tem a formação de NO. Esse NO vai para a atmosfera, reage com o oxigênio formando o NO2, e o NO2, ao reagir com a água da chuva, acaba formando HNO2 e HNO3 na reação que você está observando. O HNO3, por também ser um ácido forte, acaba diminuindo também o valor do pH da água para valores menores do que 5,5. Portanto, a resposta da primeira questão é o item B. Um
dos aspectos mais importantes do Enem é a contextualização dos assuntos em nosso cotidiano, em nossas vidas. Daí não podemos deixar de falar sobre as consequências da chuva ácida no meio ambiente. A primeira delas é a devastação da vegetação, como observamos na figura ao lado. A segunda consequência é a diminuição do pH das águas de rios, mares e lagos. Isso prejudica muito os ecossistemas aquáticos e acaba provocando a morte de vários seres presentes nesses sistemas, entre os quais os peixes. A terceira consequência é a danificação de esculturas, que são feitas principalmente de carbonato de cálcio. Tanto o ácido sulfúrico, H2SO4, quanto o HNO3, que é o ácido nítrico, ambos acabam provocando desgaste dessas estruturas, como observado na figura. Daí a necessidade de a gente tentar minimizar essa chuva ácida. Uma alternativa muito importante e muito boa é a substituição dos combustíveis fósseis por combustíveis que sejam renováveis e que não apresentam enxofre nem nitrogênio em suas composições. Alguns exemplos: o etanol e o biodiesel, ambos biocombustíveis, que são renováveis e nas suas queimas acabam não liberando óxidos de nitrogênio e de enxofre, além de outras fontes alternativas de energia, como a energia eólica, a energia das marés, a energia solar e a grande aposta de combustível para o futuro, que é o gás hidrogênio. Se essa substituição ocorrer, com certeza vamos ter menos impactos ambientais provocados pela chuva ácida. Assim, com essa contextualização, nós encerramos a resolução da primeira questão. Lembrando a você que você pode baixar o conteúdo dessa aula em www.c7s.com.br. Vamos então para a resolução da segunda questão. A curcumina, substância encontrada no pó amarelo-alaranjado extraído da raiz da curcuma ou açafrão da Índia, curcuma longa, aparentemente pode ajudar a combater vários tipos de câncer, o mal de Parkinson e o de Alzheimer, e até mesmo retardar o envelhecimento. Usada há 4 milênios por algumas culturas orientais, apenas nos últimos anos passou a ser investigada pela ciência ocidental. Na estrutura da curcumina, identificam-se grupos característicos das funções: A. Éter e álcool. B. Éter e fenol. C. Éster e fenol. D. Aldeído e enol. Item E. Aldeído e éster. Gente, a questão que nós acabamos de ler trata da curcumina. E é necessário que dentro dessa visão do Enem, a gente faça uma contextualização dessa substância. Ela é extraída a partir de uma planta, o açafrão da Índia, e é muito utilizada como tempero pelos indianos. Também pode ser utilizado como corante amarelo em alimentos. Vale ressaltar que o alto consumo dessa substância pelos indianos faz com que os índices de câncer de próstata nos homens e de colo de útero nas mulheres seja baixíssimo nesse país. Também é importante que a gente fale que há estudos que indicam que a curcumina diminui o colesterol, também é usado no tratamento do mal de Parkinson e também no tratamento de Alzheimer. Portanto, há muitos aspectos medicinais importantes relacionados com essa substância. Agora, vamos dar uma olhadinha bem de perto na estrutura da substância curcumina e identificar os grupos funcionais presentes nela. Observe que, na extremidade esquerda da estrutura, observamos um oxigênio entre carbonos. Exatamente esse oxigênio que está ligado diretamente ao anel benzênico. Oxigênio entre carbonos caracteriza grupo funcional de éter. Também temos um grupo funcional de éter lá na extremidade direita, da mesma forma, oxigênio entre carbonos. Ainda olhando para as extremidades da estrutura, vamos observar uma hidroxila ligada diretamente ao anel benzênico. Hidroxila ligada diretamente ao anel benzênico caracteriza grupo funcional de fenol. Temos, portanto, um grupo funcional de fenol na extremidade esquerda e um grupo funcional de fenol na extremidade direita. Olhando agora para o centro da estrutura, observamos uma carbonila entre carbonos, ou seja, C-O entre carbonos. Isso caracteriza grupo funcional de cetona. E fique atento, porque também temos uma hidroxila no centro da estrutura. Mas essa hidroxila está ligada a um carbono insaturado, ou seja, um carbono que forma ligação dupla.
Essa hidroxila não é de grupo funcional de álcool. Essa hidroxila é de grupo funcional de enol, caracterizada pela hidroxila ligada ao carbono insaturado. Portanto, a resposta da questão é o item B. Bem, gente, com a conclusão da segunda questão, eu quero lembrá-los de acessar o conteúdo dessa aula e de todas as outras aulas no canal 7, no endereço www.c7s.com.br. Até a próxima!